Oi, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a Ileide, professora de português. Essa aula é direcionada ao 9º ano, será a nossa aula 11. Hoje, retomaremos o estudo sobre regência, iniciado na aula passada, e falaremos sobre a regência verbal. Esse conteúdo, ele é complementar. Retomando o que aprendemos, iniciamos sobre o estudo de regência, regência é a parte da gramática que estuda as relações de dependência entre verbo ou nome e seus complementos. Essa relação acontece assim: temos um termo regente, que é o que exige, e um termo regido, que é o que completa. Esse termo regente pode ser um verbo que mantém relação com seu complemento, objeto direto ou indireto, ou também com o adjunto adverbial, que não é um complemento, mas é um termo acessório que acrescenta uma circunstância ao verbo, portanto, também mantém relação com esse verbo. Essa relação entre verbo e complemento é regência verbal. Mas esse termo regente pode ser também um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, que mantém relação com seu termo regido, que é o complemento nominal, complemento desse nome. Temos aí uma regência nominal. Vamos ver o exemplo. Elisa tem pavor de escuro. O sujeito aqui, Elisa, tem é o verbo, é transitivo direto, porque quem tem algo. Então, Elisa tem o que, pede um complemento sem preposição. Então, é um transitivo direto. O objeto direto, pavor, porque completa o sentido desse verbo. Objeto direto. Observe que não veio com preposição. Por quê? Porque o verbo não exige. Então, entre esse verbo e seu complemento, temos uma regência verbal, onde o verbo é o termo regente e o objeto direto é o termo regido. Observamos também que esse objeto direto é representado pelo substantivo pavor, que também precisa de complemento. Quem tem pavor de alguma coisa. Então, tem pavor de quê? De escuro. Veja que na pergunta já determina qual preposição deve iniciar esse complemento, que é de. E ela aparece aqui, no complemento nominal. Então, a relação entre esse nome e esse complemento é regência nominal, onde o nome é o termo regente e o complemento nominal é o termo regido. Regência verbal. A regência verbal, ela trata dos casos em que o termo regente é o verbo. É a relação entre o verbo e seus complementos. Conhecer a regência de um verbo consiste em identificar sua transitividade e, quando ele exige preposição, empregá-la adequadamente. Então, quando trabalhamos regência, identificamos a transitividade do verbo, se ele pede ou não complemento, se ele exige esse complemento, qual preposição é mais adequada e como devemos usar corretamente essa preposição. O mundo precisa de mais consciência. Nós temos aqui o sujeito mundo, temos o verbo precisa. O mundo precisa de quê? Observamos que aqui esse verbo ele já determina que precisa de complemento, que esse complemento vem com preposição, qual preposição deve ser utilizada, no caso o de. De mais consciência seria esse complemento, esse objeto indireto, que aparece ligado ao verbo pela preposição exigida por esse verbo. A relação entre o verbo e seu complemento é de regência verbal, onde o verbo é o termo regente, o complemento é o termo regido. Atenção! Há verbos que apresentam certa dificuldade em relação à regência. Isso acontece principalmente porque seu emprego na linguagem corrente costuma ser diferente
daquele previsto pela gramática normativa. Qual a dificuldade em regência? Muitos verbos da nossa língua, eles não são utilizados como determina a norma padrão. A gramática determina o uso, determina uma transitividade, uma preposição a ser utilizada, e na linguagem corrente, na linguagem cotidiana, na nossa informalidade, fazemos uso diferente. Vejamos alguns casos. O verbo chegar. Quando ele tiver sentido de destino e direção, ele é um verbo intransitivo, então não vai pedir complemento, mas vai pedir um adjunto adverbial, que, segundo a norma padrão, deve ser introduzido pela preposição a. Então, cheguei ao Rio de Janeiro ontem. Na informalidade, nós não obedecemos essas normas e fazemos uso assim. Cheguei no Rio de Janeiro. Acrescentamos, determinamos, usamos para esse adjunto adverbial a preposição em. Está aqui, no em mais o. Ao invés de usar a preposição a, determinada pela gramática normativa, fazemos uso de uma preposição diferente. Um outro exemplo é o verbo ir. Com esse verbo ir, a gramática normativa determina que a preposição a ser usada é a. Ele é um verbo intransitivo, tem sentido de destino e direção, mas vai precisar de um adjunto adverbial introduzido pela preposição a. Isso é o que determina a norma padrão. Na informalidade, o uso é feito assim. No carnaval, fomos em Salvador. Ao invés de usar a preposição a, determinada pela gramática normativa, faz-se uso da preposição em. Mais um outro exemplo com o verbo namorar. A norma padrão diz que esse verbo é transitivo direto, portanto, vai precisar de um objeto direto sem preposição. Pedro namora uma linda garota. Na informalidade, fazemos uso assim. Pedro namora com uma linda garota. Colocamos uma preposição, no caso com, que não é exigência do verbo, já que, segundo a norma padrão, ele é transitivo direto. Então, não seguimos as orientações da gramática normativa. O verbo pisar é um outro verbo que também, no uso cotidiano, não obedece às regras da norma padrão, que diz que o verbo pisar é transitivo direto, pede um objeto direto sem preposição. Então, a criança pisou o quê? A grama verdinha. Na informalidade, esse uso é feito assim. A criança pisou na grama verdinha. Então, aqui na informalidade é alterado a transitividade desse verbo, que passa a ser intransitivo, porque foi usada a preposição em, na, em, mais a, e esse termo que seria objeto direto passa a ser um adjunto adverbial de lugar. Isso é o que fazemos na informalidade. Então, tudo isso dificulta esse estudo de regência. A gramática determina um uso, na informalidade é feito um uso diferente. Outra coisa também que dificulta é que alguns verbos têm vários significados. Então, para cada significado, há uma transitividade diferente. Por isso, vamos estudar a regência de alguns verbos que merecem atenção, que merecem destaque. Vamos começar pelos verbos que têm mais de um significado e que, dependendo do seu uso, vai mudando de transitividade. Portanto, num caso pode passar a pedir preposição, no outro pode não pedir, e é isso que veremos agora. Vamos começar pelos verbos agradecer, pagar e perdoar. Essa orientação serve para qualquer um dos três. Vamos tomar como exemplo o verbo pagar. Na verdade, ele tem muitas transitividades. Isso depende do objeto que vamos colocar para esse verbo ou para esses verbos. Se o objeto for coisa, então teremos um objeto direto.
E aí o verbo será usado como transitivo direto. Por exemplo, paguei a consulta. Paguei o quê? A consulta. O objeto aqui é coisa. Então, esse será um objeto direto, não vai exigir preposição e o verbo será transitivo direto. Mas se esse objeto for pessoa ou algo personificado, aí será um objeto indireto e passará a exigir a preposição a. Por exemplo, paguei a quem? Ao médico. Observe que o complemento aqui é um objeto indireto, veio com a preposição a. Por quê? Porque é pessoa. Então, nesse caso, o verbo vai ser transitivo indireto. Vai pedir um objeto indireto com a preposição a. Ou podemos também acrescentar os dois objetos ao verbo. Por exemplo, paguei a consulta ao médico, onde teremos um verbo transitivo direto e indireto. Porque acrescentamos ao verbo um objeto direto, a consulta, que é coisa, portanto, sem preposição, e um objeto indireto ao médico, que é pessoa, com preposição, no caso, a preposição a. Então, qualquer um desses verbos aqui, eles podem ter essas três transitividades. Se o objeto for coisa, será transitivo direto. Se o objeto for pessoa, transitivo indireto. Se acrescentarmos um objeto que é coisa e um objeto que é pessoa, teremos um verbo transitivo direto e indireto. Verbo agradar, desagradar. Tem dois significados, portanto, temos duas transitividades. No sentido mais usual, a proposta agradou aos clientes. Ele é transitivo indireto, sentido de satisfazer. Então, nós vamos ter um objeto indireto, agradou a quem? Aos clientes. Objeto aqui introduzido pela preposição a. Mas, se esse verbo agradar tiver sentido de acariciar, de fazer carinho, por exemplo, Lia agradava o seu cãozinho, fazia carinho, acariciava. Então, passa a ser um verbo transitivo direto, terá um objeto direto, porque esse complemento vai vir sem preposição. O verbo aspirar tem dois sentidos também. Quais são? Primeiro, sentido de inspirar, sorver, colocar para dentro. Por exemplo, pela manhã, ela aspirou o ar puro. Veja que nós temos o sujeito ela aspirou. Aspirou o quê? O ar puro. Esse verbo tem sentido de inspirar, de sorver. É transitivo direto. O objeto vai ser direto porque não pede a preposição. Mas esse verbo também pode ter sentido de desejar, pretender, querer. Exemplo, o povo aspira a uma sociedade justa. O povo aspira a quê? Exige um complemento com preposição e a preposição a. Então, nós teremos um verbo transitivo indireto com o objeto indireto introduzido pela preposição a, caso tenha sentido de desejar, pretender. O verbo assistir também tem vários significados e ele pode ter alteração de transitividade. Vamos a um primeiro caso, o mais usual. O público assistiu ao espetáculo. Assistir aqui tem sentido de ver, presenciar. Então, será transitivo indireto, vai exigir um objeto indireto porque vai ser introduzido pela preposição a. Há uma observação com relação a esse verbo. Na informalidade, os falantes da língua costumam fazer uso desse verbo sem a preposição. Assim, o público assistiu o espetáculo, como se assistir fosse um transitivo direto e o objeto fosse direto. Esse uso é informal, porque desobedece às orientações da norma padrão.
Outro sentido do verbo assistir é de dar assistência. Exemplo: o médico assiste o paciente com cuidado. Assistir aqui já é cuidar, dar essa assistência. Então vai ser transitivo direto e exige um objeto direto sem preposição. Há uma observação: alguns gramáticos fazem a aceitação do uso desse verbo no sentido de dar assistência como transitivo indireto, podendo, portanto, ser aceito: o médico assiste ao paciente com cuidado. Um terceiro significado é o verbo assistir no sentido de pertencer, ser da competência. Exemplo: essa decisão não assiste a você. Nesse sentido, será transitivo indireto, vai exigir um complemento com preposição e a preposição é a. E um último significado, que está praticamente em desuso, é o verbo assistir no sentido de morar, residir, que vai ser usado como verbo intransitivo, exigindo apenas um adjunto adverbial de lugar. Por exemplo, o carioca assiste na cidade do Rio de Janeiro. Mora, reside. Nesse caso, ele é intransitivo. Esse termo é adjunto adverbial e vai ser introduzido pela preposição em. Aqui é uma contração de em mais a. O verbo chamar. O verbo chamar, ele também tem alguns significados, por isso muda de transitividade. Quando o verbo chamar tiver sentido de convocar, convidar, ele é transitivo direto, vai exigir, portanto, um objeto direto. A mãe chamou quem? O filho. Transitivo direto, porque o complemento veio sem preposição. Uma observação é que também é aceitável o uso desse verbo nesse sentido com a preposição por, portanto, como verbo transitivo indireto. Exemplo: a mãe chamou pelo filho. Aqui é transitivo indireto por quê? Porque ao complemento foi acrescentada a preposição por. Então, esse uso também é frequente. Quando o verbo chamar tiver sentido de denominar, apelidar, aí nós teremos várias transitividades. Preste atenção. No sentido de denominar, apelidar, esse verbo ele pode ser transitivo direto, onde ele vai ter um objeto direto e vai aparecer como predicativo. Esse predicativo pode vir com ou sem preposição. Então, veja bem, os fãs chamam o cantor rei. Nós temos aqui o verbo chamar no sentido de denominar. Então, ele pode ser transitivo direto, vai pedir um objeto direto. Os fãs chamam quem? O cantor. Veja que não apareceu preposição. E também nós vamos ter um predicativo desse objeto, que é rei, que apareceu sem preposição. Mas também é aceitável esse verbo transitivo direto, com objeto direto, com predicativo e preposição. Os fãs chamam o cantor de rei, certo? E ainda nesse mesmo sentido de denominar, apelidar, ele também pode ser um verbo transitivo indireto. Os fãs chamam a quem? Ao cantor rei. Nesse caso, ele vai estar como transitivo indireto, porque ao objeto foi colocada a preposição a. E o predicativo pode aparecer aqui, predicativo do objeto, sem preposição. Também é aceito como verbo transitivo indireto, objeto indireto e predicativo com preposição. Entendido? Vamos ao verbo querer, que é outro que também tem significado diferente. Vamos lá. Quando o verbo querer tiver sentido de desejar, por exemplo, queremos
a sua ajuda, queremos o quê? A sua ajuda. Ele é transitivo direto, pede um objeto direto, porque o complemento vem sem preposição. Observe a pergunta que é feita: o quê? Quando esse verbo querer tiver sentido de estimar, amar, aí ele vai passar a ser transitivo indireto e vai exigir a preposição a. Por exemplo, a mãe queria a quem? Aos filhos. Aqui o objeto é indireto porque veio com a preposição a. Veja que ele mudou de sentido. Agora significa estimar, amar, querer bem. Entendido? Verbo visar. Esse verbo visar, ele também tem alguns significados. Vamos a eles. Se o verbo visar tiver sentido de mirar, visar o alvo, ele vai ser transitivo direto e vai exigir um objeto direto. Exemplo: o atirador sempre visava o quê? O mesmo ponto. Visar aqui significa mirar. Então, é transitivo direto, pede um complemento sem preposição. Mas se esse verbo visar tiver sentido de pôr visto, dar visto, continua sendo transitivo direto. Exemplo: o gerente visou. Visou o quê? Todos os cheques. Objeto direto, complemento sem a preposição. E se esse verbo visar tiver sentido de pretender, de ter em vista? Por exemplo, ele visava ao cargo de gerente. Visar aqui agora é ter em vista, é pretender. Nesse caso, passa a ser transitivo indireto. O objeto vai ser indireto. Fizemos um estudo sobre alguns verbos que merecem atenção, porque esses verbos têm significados diferentes e para cada significado há uma orientação, um uso, uma transitividade. Eu preparei aqui algumas atividades para praticarmos esses conhecimentos vistos até aqui. Vamos lá. Leia a tirinha. TV, a fonte da discórdia. Quero ver a novela. Futebol. Novela, futebol. Amor, nossos problemas acabaram. Agora temos 2 TVs. Vai assistir o jogo na sala? Não, senhora, você vai para a sala. Você. Letra A. Qual a regência do verbo na frase? Agora temos 2 TVs. Veja bem. Aqui, nós vamos analisar a oração. Porque se fala de regência, você vai analisar a transitividade, a exigência de complemento ou não, a preposição adequada. Encontramos o verbo, temos, e descobrimos que o sujeito é desinencial, nós. Nós temos o quê? 2 TVs. Veja que o verbo pediu complemento, esse complemento é sem preposição, então ele é um verbo transitivo direto. Letra B. Qual o sentido do verbo assistir no terceiro quadrinho? Vamos ao terceiro quadrinho. Vai assistir o jogo na sala. Explique a regência desse verbo. Bom, vamos analisar. O verbo assistir, ele tem alguns significados. Ver, presenciar, dar assistência, morar, residir, ser da competência, caber, né? Qual desses sentidos ele tem? Vai assistir o jogo na sala. Sentido de ver, presenciar. Nesse caso, a gramática normativa diz que ele é transitivo indireto e exige a preposição a. Na tirinha, o uso desse verbo está de acordo com a norma padrão? Na tirinha nós temos, vai assistir o jogo. A norma padrão diz que ele é transitivo indireto e que exige a preposição a, que não aparece aqui. O complemento está como objeto direto. Então, o uso desse verbo está de acordo com a norma padrão? Não.
Segundo a norma padrão, deveria ser vai assistir ao jogo. Na informalidade, esse verbo é comumente utilizado como transitivo direto, portanto, sem uso dessa preposição. A regência verbal está errada em, vamos descobrir, ela queria muito ao neto. O verbo querer aqui tem sentido de amar, de ter afeto, de querer bem. Então, é transitivo indireto, exige a preposição a, queria a quem? Ao neto. Preposição a está aqui, letra A está correta. Vamos a B. Chegamos ao colégio cedinho. Verbo chegar no sentido de direção, né, destino, ele exige a preposição a, que está aqui, ao colégio. Então, está correto também. O rapaz visava ao cargo de gerente. Visar aqui está no sentido de pretender, de querer, de desejar. É transitivo indireto e exige a preposição a, que aparece aqui, ao cargo de gerente. Então, temos um objeto indireto com a preposição a, uso também correto. Perdoou ao filho o erro. O verbo perdoar segue a mesma orientação do verbo pagar. Então, nós temos perdoou o que? O erro. O objeto é coisa, objeto direto. Perdoou a quem? Ao filho. É pessoa, objeto indireto. Preposição a, uso correto. O verbo é transitivo direto, indireto. Então, deve ser a letra E. Vamos analisar. Aspiro um alto cargo político. Aspirar aqui está no sentido de pretender, de ter em vista, de desejar, de querer. É transitivo indireto, exige a preposição a. No complemento, um alto cargo político, não aparece essa preposição. Então, a resposta é a letra E. A regência verbal está errada nessa alternativa que está faltando a preposição, portanto o verbo aqui foi utilizado como transitivo direto. A norma padrão determina que ele é transitivo indireto. Vamos à próxima questão. Partindo-se do pressuposto de que a mudança de transitividade implica tão somente na mudança de significado, analise os pares linguísticos em questão, com vistas a apontar o sentido expresso pelo verbo. Letra A e letra B. O garoto sempre agrada sua mãe, as novas propostas não agradaram aos eleitores. O garoto sempre agrada sua mãe, agradar aqui está no sentido de acariciar, de fazer carinho, enquanto que na B, as novas propostas não agradaram aos leitores, está no sentido de satisfazer, né? Então, o significado, na letra A, oferecer carinho, então o verbo nesse caso é transitivo direto, não exige preposição, e na letra B tem sentido de satisfazer alguém, portanto, é transitivo indireto, exige a preposição a e terá um objeto indireto. Vamos ao segundo par. Eu aspirei àquele inesquecível perfume e todos aspiram a um bom cargo dentro da empresa. Aspirar aqui, aspirei o que? Aquele inesquecível perfume, no sentido de inspirar, de sorver. Já aqui, todos aspiram a um bom cargo, no sentido de desejar, querer, pretender. Então, na letra C, aspirar tem sentido de sorver, sentir cheiro. Na letra D, de almejar, ter por objetivo. Nesse primeiro sentido, é transitivo direto. Nesse segundo, transitivo indireto, exigindo a preposição a. Todas as noites, a enfermeira assistiu o enfermo. Todos assistiram ao filme e ficaram encantados com o enredo. Temos o par, verbo assistir. Que na primeira, a enfermeira assistiu o enfermo tem sentido de dar assistência. Portanto, transitivo direto é o uso mais comum, podendo, em alguns casos, ser aceito sim por alguns gramáticos como transitivo indireto. E aqui, na segunda frase, assistir tem sentido de ver, presenciar, transitivo indireto, exigindo preposição a. Então, na letra E tem sentido de cuidar, dar assistência.
Na letra F, de estar presente, de ver, de presenciar. No primeiro caso, geralmente é transitivo direto, no segundo, transitivo indireto. Chamem os convidados para a abertura do evento. Seu pai chamou-lhe de incompetente. Então, nós temos aqui, na letra G, chamem os convidados, está como verbo transitivo direto, no sentido de convocar. Na letra H, tem sentido de nomear, de denominar, de atribuir uma denominação. Então, ele tem várias aceitações. No caso aqui, ele está como transitivo indireto, porque lhe funciona como objeto indireto, e o predicativo vem acompanhado da preposição. Hoje, demos continuidade ao estudo de regência, trabalhando a regência de alguns verbos principalmente que têm mais de um significado, portanto que muda sua transitividade. Aplicamos esses conhecimentos em algumas atividades. Posteriormente, trabalharemos em outras atividades esses conhecimentos. Na próxima aula, continuaremos o estudo de regência verbal com outros verbos que também merecem destaque. Bom estudo, até a próxima aula.